Salve, meus amados irmãos, da paz do Senhor Jesus. Uma excelente tarde a todos. Estarei trazendo algo da parte do Senhor, que se encontra em João, capítulo 6, do versículo do 9 ao 15. João 6, capítulo 6, do versículo 9 ao 15. O seu título diz assim: A multiplicação dos pães. Estarei lendo em nome do Senhor Jesus. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mais que isto para tantos. E disse Jesus: Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou pães, e havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os de peixe, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram ou sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se, e ele só para o monte. Só está aqui, meus amados. Essa passagem é bem conhecida, da multiplicação dos pães. Como tem aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Como eu mencionei, é bastante conhecida. Só que o que o Senhor colocou para mim, eu não, né? O Senhor colocou nesta manhã, estou trazendo para os irmãos agora, é esse rapaz. O que esse rapaz estava fazendo ali? E o que ele estava fazendo com esses 5 pães e os 2 peixes? Embora, primeiro aprendizado, no reino do Senhor, tudo tem um propósito, tanto na alegria quanto na tristeza. E esse rapaz estava ali, alguns estudiosos traz alguns documentários, posts, enfim, fala que esse rapaz deveria ter acordado no intuito de ir ao encontro de Jesus. Então, alguns dizem que ele poderia ter levado para se alimentar, ter levado essa quantidade porque não tinha intenção de voltar tão cedo, quando está na presença de Jesus. Quando nós estamos na presença de Jesus, nós temos que aproveitar ao máximo. Nós temos que ficar ao máximo na presença, buscando em espírito e em verdade. Ou, como ele já estava se alimentando da palavra, espiritualmente aqui falando, das palavras que saíam da boca de Jesus, ele poderia fazer a obra da caridade ali, né? Caridade que eu quero dizer, repartir o pão, ter um peixe, alguém está com fome, ou às vezes não tinha o que comer, ele poderia ajudar. Isso aí são só hipóteses, tá, meus amados? Mas esse rapaz, ele foi determinado a ouvir a pregação do Senhor, neste caso Jesus Cristo. E ele ali participou de um grande milagre, um dos maiores ou próximo da Bíblia. Porque a palavra vai dizer aqui que eram 5 homens, 5.000 homens, para estar matando a fome. Aí contra mulheres e crianças, nesse caso. Segundo aprendizado, o Senhor fez o que, Jesus? Ele falou: organiza. Pediu para os seus discípulos, falou: faz a organização de todos, sentado na relva ou no mato lá, pequeno, e senta todo mundo numa ordem que consiga passar e consiga entregar esses pães. Teve algum que questionou: como nós vamos, que nem está aqui ó, no primeiro, esse rapaz aqui. No versículo 8, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que isto é para tantos? Ainda questionou ainda, porque ele ficou surpreso: como é que isso aqui vai alimentar muita gente? Muitas vezes é nós ficamos surpresos diante das dificuldades, diante das adversidades que está acontecendo. Só que o Senhor fala: organiza.
que está faltando para nós organizarmos na nossa vida. O Senhor está falando. Organiza. Se organiza. O que está fora do lugar? O Senhor está falando, organiza. Porque as coisas do Senhor é com ordem e decência. Não é bagunçado. E o próprio Jesus falou, organiza. Não é à toa que todo mundo ficou organizado, perfilado, um atrás do outro, para poder passar e repartir para todos. E continuou, o Senhor começou a fazer o trabalho, começou a entregar uma porção para um, uma porção para outro, uma porção para um, uma porção para outro. Quando foi ver, todo mundo foi alimentado, saciou daquela fome. E o Senhor deu mais um aprendizado aqui para nós. Ele fez o quê? Organiza. Não deixa que caia, que se perca nada. Não se perca nada. E o Senhor falou e seus discípulos fez como tal. Mas esse rapaz que participou desse grande milagre, às vezes somos nós, muitas vezes, porque o Senhor está batendo forte é referente a esse rapaz, porque essa palavra é bastante conhecida para os irmãos, a multiplicação dos pães. Só que esse rapaz, dentro do reino do Senhor, o Senhor já sabia que ele estaria ali e saberia o propósito daquele rapaz ali, com aqueles 5 pães e os 2 peixes. Nós não sabemos, como eu mencionei, só são pessoas relatando que ele poderia ter levado para almoçar, como não tinha preocupação de voltar para casa, ou de querer ajudar uma próxima alma. 3 aprendizados aqui com esse rapaz, né? Nos alimentarmos. Nós temos que nos alimentarmos na parte carnal, arroz, feijão, enfim, e na parte espiritual, alimento. E ali ele estava recebendo com o próprio Jesus. Segundo, ele poderia ter feito a obra da caridade, ajudar nossos irmãos. Infelizmente, nós temos muitos irmãos que estão com fome, sede, a maioria da palavra, só que quando nós vamos pregar da palavra, muitas vezes, se nós não estamos com alimento, nós chegamos com nossos carrões, ou fazer questão dos nossos status, só que tem nosso irmão que está passando fome. Isso é errado, não, meus amados. Nós temos que ter discernimento e sabedoria. Discernimento e sabedoria, porque ele estava com alimento. E terceiro, ele queria ficar o máximo na presença do Senhor. O máximo. Então é que nós devemos estar sempre buscando o exemplo desse rapaz, de estarmos o máximo na presença do Senhor. Fazermos aquilo porque nós vamos fazer parte de grandes projetos que Deus requer para nossas vidas através do seu Filho Jesus. Ele está dando tudo aquilo que nós precisamos. Palavra, oração, jejum, buscar para poder fazer essas coisas. Participar desse grande banquete a qual foi preparado aqui para esse pessoal. E no versículo 14, vendo, pois, aqueles homens, milagres de Jesus tinha feito, diziam, este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Aqui eles estão vendo. E hoje em dia que não podem ver? Outro, nós devemos ficar espertos, porque nós devemos buscar ao Senhor pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode dar. Pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Porque aqui o pessoal estava vendo o milagre, acontecia muitas coisas, e dentro desse povo, infelizmente, o pessoal vivia murmurando. Muitas vezes murmuravam, não só com Jesus, mas o que foram antes dele e o que está após dele. Por quê? Porque o ser humano é um povo muito ingrato muitas vezes. Ele só sabe, está vendo os milagres, Deus está agindo na vida dele e ele quer sempre mais. Quer sempre mais. O que eu quero dizer? Se não tiver do jeito dele, ele não serve a Cristo. Se não tiver do jeito dele, ele vai começar a falar do irmão, da irmã. Se ele não tiver do jeito dele, ele vai começar a blasfemar. Se não tiver do jeito dele, vai começar a falar coisas que não
condiz com aquilo que Deus chamou ele, me chamou e chamou a ele. Então, meus amados, essa palavra é forte, é bastante conhecida pela multiplicação dos pães. Só que os detalhes foi o que o Senhor colocou no meu coração. Foi esse rapaz, que nós venhamos estar como esse rapaz, pronto para estar buscando a Cristo em espírito e em verdade. E quando nós estivermos na presença dele, nós não queremos sair da presença dele. Nós devemos estar ao máximo para estar aprendendo, estar nos alimentando. E quando vêm as dificuldades, nós temos que crer que ele vai prover o maná, que ele vai multiplicar. E a palavra diz que sobrou 12 cestos. Encheram 12 cestos de pedaços. Para nós será muito mais que 12 cestos. Mas sabe qual é o segredo? É porque nós estamos buscando pelo que ele é e não pelo que ele pode dar. Porque quando vir as dificuldades, quando vir as tribulações, quando vir seta de Satanás, tudo aquilo que não provém do Senhor, nós vamos estar fazendo o quê? Firme na rocha de Jesus Cristo. Porque nós vamos fazer aqui no versículo 15, porque ele, sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazer o rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Mesma coisa é nossa. Muitas vezes nós temos que ficar no nosso canto quietinho, orarmos em espírito e verdade. Qual é o nosso monte? Às vezes o nosso monte é a nossa casa de joelho, nosso trabalho, nós podemos falar, onde nós sentimos confortável, onde não há interrupção de falar da palavra do Senhor, de buscar em espírito e verdade, nos alimentarmos para poder depois alimentar outras pessoas da multiplicação. Nesse caso aqui é a multiplicação dos pães. Mas para nós, hoje, o Senhor está falando em parábolas agora, em nome do Senhor Jesus. A multiplicação da palavra, multiplicação do conhecimento, discernimento e sabedoria que vem do céu, que nós ficamos revestidos com a presença de Cristo, por intermédio do seu Filho Jesus. Então, meus amados, essa palavra é forte, mas que possa adentrar no teu lar, na tua vida, que nós vamos pegar esse aprendizado que foi desse jovem aqui, estamos preparados e tudo aquilo que não provém de ti está caindo por terra agora. Toda enfermidade, toda seta de Satanás, todo problema familiar, no casamento, financeiro, toda a enfermidade, em nome de Jesus, está sendo quebrada agora. Porque o Deus que eu sirvo, ele dá o Deus do já. Ele pode fazer as coisas na sua vida, porém, é conforme a tua fé. Como é que está a sua fé nessa tarde, nesta noite, nesta manhã? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que buscar, mesmo com dor, mesmo com espinho, mesmo com a dificuldade. Mas aí nós vamos descobrir quem é verdadeiro dos adoradores. Não pelo que ele é, e sim pelo que ele pode dar. Então, que essa palavra dentro nos lares dos irmãos, das irmãs, que o nome do Senhor seja glorificado, não somente hoje, mas eternamente. Mas creia. Creia no Senhor, no Deus que você serve, creia no Jesus que você busca, para que o Espírito Santo e as bênçãos do Senhor possam chegar até a cada irmão e a cada irmã nesta tarde. Fiquem na paz e excelente tarde a todos, em nome de Senhor Jesus.